Olá, eu me chamo Eduardo e faço mestrado pelo Programa de Pós-Graduação de História da Unesp. Integrando os vídeos do projeto de extensão Pontos para o Passado, desenvolvido no âmbito do grupo temático Escrito sobre os Novos Mundos, nós falaremos hoje sobre o Islã medieval e articularemos seu contexto com uma fonte medieval escrita entre os séculos XIV e XV e a Corte Imperial. Mas antes de falar necessariamente da fonte, nós precisamos entender minimamente o que é o islamismo. Bom, o fundador do islamismo foi Maomé. O profeta nasceu no ano de 517 do nosso calendário cristão. Desde criança, Maomé trabalhou como mercador em viagens até a Palestina e a Síria, onde pôde conhecer religiões monoteístas, ou seja, crenças que acreditam em um único Deus, como o judaísmo e o cristianismo. Mais tarde, ele se casou com uma rica viúva e pôde se dedicar a maior parte do tempo a estudar e meditar. Com cerca de 40 anos, por volta do ano de 610 d.C., Maomé passou a ter visões nas quais o arcanjo Gabriel lhe transmitia ordens do próprio Deus, Alá, para anunciar uma nova religião, o islamismo. Iniciando sua pregação em Meca, que antes do islamismo desfrutava de um centro religioso que atraía peregrinos de toda a Península Arábica, haja vista que o ponto de convergência dessas peregrinações era um templo de forma quase cúbica, com cerca de 15 metros de altura, a Caaba. Em seu interior havia mais de 300 ídolos, representando divindades dos diversos povos. Embutida em uma das paredes do templo, havia uma pedra negra, que segundo a tradição fora dada por Deus a Abraão, o que fazia dela um objeto de intensa veneração. Em 630, à frente de 10.000 guerreiros, Maomé conquistou Meca. Visando facilitar a adesão à nova fé, manteve a sacralidade de Meca e da Caaba, mas eliminou os ídolos existentes no interior do santuário. A pedra negra, atribuída a Abraão, foi preservada por se tratar de um objeto de veneração e não de idolatria. Quando Maomé morreu em 633, praticamente todas as tribos da Arábia estavam unificadas sobre a sua liderança religiosa e política. Através da Guerra Santa, os muçulmanos se expandiram militarmente de forma extremamente rápida, o que em curto espaço de tempo permitiu com que conquistassem a Palestina, a Síria, o Egito e a Pérsia. Completaram a conquista na África do Norte e em 711 invadiram a Espanha. Assim, em menos de um século, os árabes formaram um imenso império que se estendia da Península Ibérica ao atual Afeganistão, passando pela África do Norte e por todo o Oriente Médio. Particularmente, na Península Ibérica, o antigo reino visigótico da Espanha havia sido destruído pelos muçulmanos no século VIII, e somente alguns resquícios cristãos continuaram a ter precária existência na região de Astúrias, ao norte da Península Ibérica. Mais tarde, os francos firmaram sua influência no leste. Desses dois pontos, partiu a longa luta conhecida como Reconquista. Não foi à toa que, a partir de 1031, com o desmembramento do califado, os cristãos começaram a ganhar terreno na Península Ibérica. Com exceção de Barcelona, retomada em 801, e Porto e Braga em 868, todas as outras grandes vitórias cristãs ocorreram após a queda do Califado de Córdoba, como Coimbra, Madrid, Toledo, Zaragoza e Sevilha. Apesar das vitórias, os cristãos demoraram mais de 200 anos para terminar o serviço. Quando em 1492, os espanhóis cortaram toda a comunicação da cidade de Granada e impediram a chegada de reforços. Sem comida, não existia outra saída senão a rendição da cidade. É nesse contexto de expulsão dos mouros do território cristão da Península Ibérica em que a Igreja e os próprios reinos cristãos incentivaram a produção de obras catequéticas, tal como a obra Corte Imperial, que ensinassem às pessoas do período os principais preceitos da fé cristã, como os sacramentos e os 10 mandamentos, os 7 pecados mortais, as obras de misericórdia, entre outros ensinamentos da doutrina católica. Além de catequizar os clérigos e fiéis ignorantes, essas obras escritas no final da Idade Média deixam entrever também uma política de combate ao que era considerado herético, sobretudo em um ambiente tão propício de discussões religiosas, em que o espaço era compartilhado com judeus e muçulmanos, resquício
dos quase 8 séculos da presença moura no território peninsular, como acabamos de estudar. A referida obra Corte Imperial foi concebida em terras da Catalunha, mas escrita em língua portuguesa entre os séculos XIV e XV, período, aliás, em que a língua portuguesa estava sendo formulada e difundida. A Corte Imperial é uma disputa teológica entre uma instituição cristã católica, a Igreja Militante, e alguns indivíduos que argumentam em nome de religiões não católicas, tais como vários rabinos judeus, vários filósofos gentios, um alfaque mouro e, exoticamente, um bispo grego. Em certa altura, por exemplo, o autor anônimo tenta provar pelas palavras da rainha católica que a lei de Maomé é falsa, em detrimento da lei dos cristãos, dizendo que a lei dos judeus é boa porque é fundamento das leis dos cristãos, mas as leis dos mouros são falsas e de grande erro, porque não vivem certos preceitos, sacramentos e virtudes. O primeiro importante preceito ignorado pelos mouros é a crença em uma unidade divinal, como os cristãos que acreditam em um único Deus que ao mesmo tempo é três, a Santíssima Trindade, isto é, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O tratadista da obra segue esmiuçando todas as razões pelas quais as leis da Igreja cristã são melhores que as leis muçulmanas, especificando, por exemplo, que os fiéis cristãos guardam os dias de festa em honra a Deus e aos santos determinados pela Igreja, enquanto os mouros guardam somente 1 hora da sexta-feira enquanto dura a oração, e em seguida voltam ao trabalho. Mas os cristãos, em honra a Deus, param de trabalhar por todo o dia de festas e no domingo, dia do Senhor. Além disso, os cristãos têm muitas festas e honram a Deus por jejuns e os mouros não o fazem. Como podemos perceber, viver a fé católica na Idade Média era um elemento de distinção para os cristãos em detrimento daqueles que viviam sob a doutrina de outro Deus, Alá. Além disso, essas e outras obras pastorais escritas no período em questão traçam a partir de prescrições como essas quais deveriam ser os valores e as regras para o bem viver em sociedade. É isso, espero que